Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da nossa série sobre o Framework Laravel, né, na construção aí dessa aplicação para gerenciamento de tarefas, onde a gente vai, né, usar isso para compreender alguns conceitos fundamentais do uso do Framework. Nos vídeos anteriores, né, exatamente no anterior, a gente trabalhou com o FacetDB para fazer algumas manipulações no banco de dados. Eu mencionei em algum momento a questão lá dos modelos, que nós ainda não vamos utilizar, né, será nos próximos vídeos, mas hoje a gente precisa concluir uma tarefa que foi iniciada lá nos vídeos dos controladores, né. Então, nos controladores, a gente tinha duas funções, né, login controller e register controller, e esses dois controladores eles estão incompletos. A gente ainda não consegue cadastrar um usuário no banco e também não consegue fazer login após o cadastro, né, de um usuário, por exemplo. E na ocasião a gente não completou essa tarefa porque quando foi apresentado os controladores para a definição das rotas, a gente ainda não tinha uma estrutura de banco de dados. E aí nos vídeos após o vídeo de controladores, a gente estruturou o banco de dados, né, criou as migrações, aplicou essas migrações, viu recentemente um vídeo sobre como inserir dados com o FacetDB, e nós vamos concluir agora o cadastro do usuário usando os recursos que a gente aprendeu até o presente momento, né? Então, a aplicação já está rodando. Se a gente for observar, nós ainda temos, né, aqui as configurações das rotas, então está tudo ok funcionando. Uma outra alteração leve, se você assistiu os vídeos anteriores, é em relação às views. Então, eu coloquei aqui dentro da pasta alvo, lá nos resources, duas novas pastas, uma para cadastro e uma para registro do usuário, cada uma com os seus formulários, e nós vamos construir a aplicação a partir daqui, tá? Então, se você quiser dar uma olhada, né, nos formulários, a gente tem basicamente o que a gente já tinha feito aqui, né, deixa eu mostrar para vocês, que é aqui. O de login, ele continua o mesmo formulário, né, eu vou passar apenas duas informações, e-mail e senha. E o de cadastro também, a mesma coisa do que estava antes, e-mail, nome e senha. Tá? Então as rotas estão configuradas devidamente e nada mudou em relação a isso. Mas o que importa é como eu vou proceder o cadastro de usuário. E além do cadastro de usuário, eu também preciso, né, logar o usuário. Porque cadastrar informação no banco é uma coisa. Fazer com que o usuário seja visto como um usuário logado no sistema é uma outra coisa totalmente diferente. Né? Então, essa jornada agora vai ser um pouco longa, né, em relação às anteriores, porque vai envolver muitos detalhes. O primeiro detalhe que eu quero que vocês observem é que quando eu utilizar a aplicação, por exemplo, eu já tenho aqui a minha aplicação, né, rodando. Quando eu tentar acessar a rota para cadastro de usuário, eu vou enviar essas informações. Então, por exemplo, passando esse e-mail aqui, passando meu nome, uma senha qualquer aqui, vou enviar esse dado. Quando eu enviar esse dado, vocês vão observar que tem uma string aqui com o meu nome na tela, e essa string ela está aqui porque, em primeiro lugar, a requisição chegou no meu controlador, tá? Ela, primeiro, acessei o formulário através da rota /register com o método get, enviei a requisição, no caso, né, para o /register com o método post, que vocês estão vendo aqui, tá? E aí, quem vai operacionalizar o que deve ser feito aqui é a função store desse controlador. Então, quando a gente observa lá dentro do controlador, nós temos aqui a função store e esse parâmetro, né, para essa função que é o request. Esse objeto ele vai guardar todas as informações das requisições que chegarem para essa rota, né, para esse destino. E aí eu pego as informações e passo essas informações, né, para variáveis, nome e e-mail. Né? E aí é aqui que começa o nosso trabalho. Então, comentando aqui mais ou menos o que precisa ser feito, né, em relação a isso, ao tentar cadastrar um usuário, eu tenho que verificar, por exemplo, né, se o usuário já existe no banco. Então, verificar se já existe. Tá? Em segundo lugar, né, cadastrar o usuário, se ele não existir, é claro. Tá? Usuário, se não existir, né? E o terceiro passo, logar o usuário e redirecionar ele para algum lugar, né? Então, nós temos três passos simples aí, obviamente isso se torna mais complexo à medida que a gente aprende novos recursos, mas por hora a gente só precisa fazer essa avaliação aqui, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer? No vídeo anterior a gente viu o uso de uma coisa chamada DB, né? Já está aqui importado, FacedDB. Se vocês lembram também, a gente usou essa classe hash aqui, esse faced, para fazer, né, uma alteração na senha, no sentido de que a gente vai gerar um valor hash ali, guardar isso no banco, de modo que não seja possível verificar qual é a senha do usuário lá no banco. E nós também vamos usar uma classe chamada auth, que é um faced, tá? E aí esse faced, ele permite que a gente faça operações de autenticação de usuário, tá? Então, essas três classes elas são fundamentais para a gente concluir essa tarefa. Então, vamos lá, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá, é uma verificação que consiste no seguinte. Eu vou fazer um teste e vou usar o FacedDB
para fazer um select, tá? Procurando pela seguinte informação, né? Vou selecionar lá da tabela de usuários, users no caso, onde, né, a gente tenha um usuário com um e-mail igual a esse e-mail que foi passado aqui. Então, e-mail igual. Se vocês lembrarem bem, né, a gente usa essa interrogação aqui para poder passar, né, de uma maneira mais clara os parâmetros que a gente vai utilizar. Então, o e-mail vai ser esse, tá? No caso, eu vou usar dessa maneira, não vou usar o identificador não. Então, vou passar aqui o e-mail e vamos verificar se esse usuário existe lá no banco, tá? Então, essa consulta aqui, ela vai nos ajudar a verificar se existe esse usuário no banco. Ok. Então, pessoal, essa operação aqui, ela vai fazer um select lá no banco de dados, né? Onde eu vou tentar verificar se existe algum usuário com esse e-mail. Considerando que a aplicação só deve receber um único e-mail para cada usuário, não existe duplicata, não existe essa possibilidade, aqui vai ser 0 ou vai ser 1, né? Então, eu vou usar uma função que vai contar a quantidade de elementos que vão ser retornados dentro desse resultado aqui, tá? Então, se você quiser deixar de maneira mais clara, né, para não confundir tanto aqui, eu vou colocar aqui uma variável, tá? E essa variável vai receber o resultado dessa operação. E aí eu vou contar quantos elementos tem aqui. Considerando que não há duplicata de e-mail, né, só pode existir um e-mail para cada pessoa, um e-mail, né, uma única informação com esse valor, qualquer que seja o e-mail que você escolha. Então, esse resultado ou vai ser 0 ou vai ser 1. No caso, o resultado em si é um array, né? Mas quando a gente contar aqui, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Então, se existir um elemento aqui, o resultado nós vamos ter aqui, já existe o usuário, tá? Se existir o usuário, a gente pode fazer o seguinte, né? Retorna aqui usuário já cadastrado, por exemplo. Alguma coisa dessa natureza, né? Depois a gente vai voltar nesse cenário aqui, beleza? Mas, né, se o usuário não está cadastrado no sistema, né, não foi encontrada nenhuma informação a respeito dele, é o momento da gente fazer esse cadastro. Como eu já tenho o nome e o e-mail aqui, eu vou obter uma outra informação, que é a senha desse usuário. Então, você pode fazer isso tanto nesse momento, como você pode fazer aqui, né? Então, eu vou deixar todos os dados juntos nesse local e vou obter, tá, a senha dele aqui. E aí vale lembrar, né, se você não lembra em relação aos vídeos anteriores, que essa maneira de pegar a informação, ela é possível, né, e é comparável à que tem na linha 20 aqui, passando a chave, mas as duas formas eu preciso considerar o atributo, né, que existe lá na view, deixa eu abrir aqui a view de cadastro de usuário, e esse nome que está definido aqui para o input. Então, nesse caso aqui eu tenho um input chamado password, e eu estou usando dessa informação para obter o valor aqui na linha 22 no meu controlador. Então eu já tenho essas duas informações. Aqui eu já vou usar o Faced Hash, né, conforme eu já mostrei em alguns vídeos anteriores, expliquei também, para ofuscar, né, de certa maneira, para gerar um valor hash aí a partir da senha do usuário. Então, a partir desse momento que você aplica essa função, a variável password que está recebendo esse valor, ele vai ser constituída aí de uma sequência de caracteres que fica difícil você distinguir qual é a senha. Então não tem como a gente memorizar, é um pouco difícil. E não tem como saber qual é a senha. E aí o framework vai usar essa informação para quando a pessoa for logar, né, ele comparar a senha que a pessoa está fornecendo no login com o que foi gerado na hora de logar. Tá? Então, nos próximos passos, a gente passa a nossa senha normal, mas ele vai fazer, de alguma maneira, uma avaliação com o que foi guardado lá no banco. Beleza, então eu tenho essas três informações e aí eu preciso cadastrar esse usuário, já que, né, a gente consegue passar por essa fase aqui de avaliação de e-mail repetido. E aí, nesse caso, eu vou usar novamente o FacedDB, tá, para fazer uma inserção aqui de dado do usuário lá no banco. Então, eu vou passar a string do SQL aqui, tá, maiúsculo, insert, into, dizer qual é a tabela, que vai ser a de usuários, e passar os valores para essa tabela. Então, eu preciso, né, passar os seguintes valores. Vou olhar lá na migração qual é a ordem que esses valores estão, para evitar um problema. Então, vamos aqui ver qual é a ordem que a gente tem. Nome, e-mail e senha. Esses três são os que eu preciso obrigatoriamente passar aqui. Nome, e-mail e senha. Então, name, e-mail e a senha. Ok. Beleza, passei essas três informações. E aqui eu vou passar os valores. Notem que agora, né, entra a ideia aí da passar as interrogações para inserir os valores corretos que eu quero colocar. Então, eu vou adicionar um array aqui. E nesse array eu vou passar os dados que eu já tenho, nome, e-mail e senha.
Pronto. Então, e-mail e passando a senha. Beleza, então, aqui, né, a gente vai tentar inserir o registro lá no banco. A partir dessa inserção, a gente já tem, né, um usuário, tá, cadastrado lá no banco. Se tudo der ok, a gente vai executar isso aqui para ver se vai realmente funcionar. E feito isso, eu vou finalmente, né, já foi feita a verificação se o usuário existe, né, que é nessa etapa aqui. A segunda parte, que é cadastrar o usuário, basicamente é essa parte aqui. E a terceira é fazer, né, esse usuário ficar de fato logado na aplicação. E aí nós vamos ter uma opção que é usando o Faced Auth, que é fornecido justamente para fazer esse tipo de operação, com essa função aqui, tá? Attempt, e ele pede que você passe o e-mail e passe a senha. Só que nós vamos observar um detalhe bem importante aqui. Ó. Essa função eu também vou utilizá-la para fazer o login, tá, de usuário. Existem outras maneiras de você logar um usuário na aplicação. Se a gente estivesse usando os modelos, né, que eu ainda não apresentei, a gente teria, né, uma redução significativa de código aqui e uma maneira diferente de logar o usuário nesse momento. Mas, voltando à questão de logar ele de fato, né, e o detalhe que você precisa observar que é muito importante é este. Ó. Eu vou passar o e-mail, tá, e vou passar a senha desse usuário. Se eu logar, eu devo redirecionar ele aqui para um dashboard, alguma coisa que seja a página, né, inicial do usuário logado lá na aplicação. Mas vejam que a senha que eu estou passando aqui é uma variável, tá? Ela está numa variável que sofreu um processo de hash, ok? Então, nesse caso, o que você deve passar aqui não é essa variável password, tá? É o que veio no request. E por que eu tenho que fazer isso, tá? Por que eu vou fazer dessa maneira? Porque quando eu uso essa função para tentar, né, testar as credenciais do usuário, ele vai pegar o seu e-mail e a sua senha verdadeira. E internamente, ele vai comparar esse valor com o valor que foi gerado pelo hash. Então, ele aplica lá também um algoritmo para chegar da sua senha verdadeira ao que está no banco, que é a sua senha convertida lá para o hash. Feito isso, eu vou redirecionar o usuário aqui, tá? Para um destino que eu vou chamar de /dashboard. Ok? E se não der certo logar esse usuário agora, nesse momento, tá? A gente retorna um string também. Problema no cadastro. Tá? Ainda não está 100% completo aqui, pessoal, porque, né, a parte do cadastro em si, login do usuário, ela é complexa, como vocês podem ver. Vejam a quantidade de código que eu escrevi aqui. Tem como reduzir esse código, nós vamos reduzir esse código, mas usando os recursos que a gente tem até agora, é isso que a gente consegue fazer. Então, eu vou redirecionar o usuário para essa rota /dashboard. Né? Então, eu preciso garantir que essa rota existe. Ela não existe aqui, e eu vou adicioná-la justamente aqui, né, abaixo das rotas que eu tenho para o cadastro de... Aliás, para a página inicial da aplicação, digamos assim, né? E eu coloco aqui já um retorno qualquer, né? Vamos lá, retornar um string. Opa, você está logado, tá? Beleza. Então, chegamos aqui nesse ponto, né? O usuário está, em teoria, logado. E a gente vai fazer o teste agora, ver se isso realmente está funcionando. Então, notem o seguinte, né? Eu vou tentar cadastrar um usuário aqui qualquer. Esse usuário, né, se ele passar naquelas fases, a gente vai receber na tela essa string aqui. Basicamente, você está logado na aplicação e acabou. Né? E aí, à medida que a gente avançar nos vídeos, a gente vai ver que tem como ir, né, organizando isso aqui para prevenir alguns problemas, como acessar essa rota sem estar logado, por exemplo. Isso é um problema muito sério. Então, beleza. Vamos primeiro o seguinte, né? Vamos usar aqui o nosso conhecimento do Tinker. Né? E dentro lá do Artisan, nós vamos fazer uma consulta aqui, por exemplo, para saber se existe algum usuário cadastrado no banco. Está vazio, então a gente sabe que está vazio, não tem usuário lá. Vamos tentar cadastrar o nosso primeiro usuário. Vou colocar esse teste aqui, colocar o nome, 123, 123. Beleza, foi enviada a requisição, está processando e eu estou logado. Né? Então, beleza, né? Eu estou logado. Agora, o que garante que eu esteja logado de fato? Né? Primeira coisa, quando eu executar lá o comando lá do Tinker, né? A expectativa é que eu veja o usuário cadastrado aí, os dados dele. Então, vejam aqui,
Eu até errei a consulta anterior, né, mas eu consigo corrigi-la agora. E aí, de fato, nós temos esse usuário, né? Então, o resultado dessa primeira consulta aqui, ele dá vazio porque ela estava incompleta. Mas agora está correto, tá? Então, eu consigo retornar esse usuário. Outra coisa que me permite, né, que ver que eu esteja logado é justamente ter conseguido passar nessas etapas aqui, ó. Então, primeira coisa, eu consegui avançar em relação a essa etapa que avalia se existe o usuário cadastrado ou não. Segundo ponto, eu consegui de fato cadastrar o usuário lá no banco. E o terceiro ponto é que a função attempt ela só permite, né, ser verdadeiro aqui se as credenciais estejam corretas. Como as credenciais que eu passei foram as mesmas que eu usei para cadastrar, então com certeza, né, ele passaria aí. E eu cheguei na rota dashboard que me mostra isso aqui. Agora, se eu tentasse repetir o cadastro com o mesmo usuário, o que é que a gente pegaria, por exemplo, aqui, tá, de retorno? Vamos dar uma olhada, ó. Ele está dizendo o seguinte, o usuário já está cadastrado. Então a gente tem uma outra avaliação aí, diferente da anterior. Se a gente for lá no banco e aplicar a mesma consulta, vocês vão notar que só existe um registro desse usuário no banco. Então a gente conseguiu passar mais uma vez nesse teste aí, tá? E aí o terceiro teste, que seria avaliar essa questão das credenciais, ele não faz muito sentido aqui, porque se eu tentar cadastrar o mesmo usuário com uma senha diferente, ele jamais vai chegar aqui, porque ele já é, né, de certa forma, barrado, digamos assim, nesse ponto aqui, né? Então ele não consegue passar na avaliação do e-mail dele, já que não pode, né, ter duplicata de e-mails. E aí isso se deve a esse fato aqui, ó. Lá na linha 17 da migração de usuários, essa função unique, ela diz exatamente que só pode um único e-mail, né, uma única ocorrência de um e-mail, né, você não pode ter duplicados, tá? Então, pessoal, nesse vídeo a gente já conseguiu avançar em relação ao cadastro. No próximo vídeo a gente vai continuar resolvendo alguns problemas que precisam ser realizados e complementar esse cadastro, tá?